Olá, bem-vindo ao Imperium Delphi. Eu sou Jacques Nascimento e nesse quarto vídeo nós vamos fazer uma nave bar. Aquela barra no fundo da tela onde vários ícones e os layouts entram e saem da nossa tela. O foco desse vídeo é trabalharmos com timers, layouts, animações, bitmaps, ou seja, uma união de tudo que nós já vimos até agora. Vamos aos códigos? Vamos lá. Eu tenho aqui aberto o projeto do vídeo anterior. Primeiramente eu vou adicionar um outro botão aqui, copiar e colar esse layout 1, vou colocá-lo dentro do menu. Botão 3 para dentro do menu principal, embaixo. Aqui eu vou colocar o texto de Navibar. Aqui em cima eu vou colocar Float Menu. Ok, vamos criar um novo formulário. Vamos chamá-lo de nave. Navibar. Vamos salvá-lo com o nome de o Navibar. Nesse formulário eu vou criar 4 layouts. Criei um layout 3D sem querer aqui. Então vamos lá, 290 por 420. Esse layout será onde eu vou colocar o Navibar aqui embaixo. E eu vou criar mais 3 layouts que serão por onde os que vão navegar ali dentro. Vou colocar ele mais curtinho para caber tudo na tela. Ou melhor, deixa eu já preparar o primeiro aqui. Vamos colocar um retângulo. Em Contents, vamos tirar as bordas e vamos colocar uma cor nele. Esse será Red. Vamos lá, Ctrl C, Ctrl V. Ok. R, esse será um green, não no stroke, no fill. Green e aqui um blue. RGB. A barra de navegação aqui vai fazer esses layouts passarem aqui dentro. Primeira coisa, um layout ali dentro, aqui, alinhado. Não vamos deixar ele alinhado, vamos alinhar o bottom, mas vamos deixar em none, só para ele ficar ali. Aqui. Aqui dentro desse layout nós vamos colocar os botões. Para ficar bonitinho, aqui vamos alinhar um em client. Um layout. Vamos dar umas margens. Dezesseis. Vamos arredondar as beiradas. Tirar a borda.
Os corners vão ser só os de cima, arredondados. Vamos colocar uma cor. Okay. Aqui dentro vou colocar um layout. Dentro do retângulo. E dentro desse layout vou colocar um T-Image. Esse T-Image vai estar alinhado ao topo. Vai ser um pouquinho menor. E um label. Que vai estar alinhado ao bottom. Esse label, vou mudar a cor dele para branco. E vou centralizá-lo. A nossa imagem aqui pode ser um pouquinho maior. Vou dar uma margem aqui para não ficar muito lá no fundo. Uns 4 pontos. Ali está 2 pontos. E aqui eu vou colocar o nosso ícone. Vamos primeiro colocar esse daqui, um de agenda. Texto será agenda. Vamos colocar a fonte um pouquinho menor, size 11 ou 10. E aqui dá uma margem também para o ícone não ficar muito encostado lá em cima. Os 2 pontos ou 4 pontos. Ok, então nós já temos aqui o botão do nosso navegador. Esse layout eu vou chamar de botão 1. Estou notando que está muito pequeno aqui. Vamos passar o comprimento dela, a altura dela para 60. Da mesma forma, passar aqui também para 60. A nossa imagem client. E vamos copiar o botão. Como o nosso botão é o layout, ele copia para dentro dele mesmo. Vamos chamá-lo de botão 2. E vamos posicioná-lo em 70. Vamos mudar o ícone dele. Colocar aqui produtos. Colocar para dentro do background. Vai ser o botão 3. Um carrinho de compra. Vamos colocar aqui pedidos. Então nós já temos botão 1, botão 3, botão 2 e o
Botão 1. Vamos fazer igual nós fizemos no nosso diálogo. Vou até copiar aqui a nossa mãe layout. E aqui no OnCreate daqui eu vou informar também o layout igual nós informamos aqui no Form Show. DLG vai ser o navbar. Temos que colocá-la na USES. O navbar. O navbar. Navbar.mainLayout. Não dei Shift Ctrl C ali, por isso ele não está mostrando aqui. Navbar ponto main layout, 2 pontos igual a lei pri. Para fechar essa DLG, vamos para o navbar. Aqui vamos colocar uma procedure show layout navbar. Primeira coisa que vamos fazer aqui, o nosso layout 1, vamos nomeá-lo lay navbar. O lay navbar ponto que vai ser igual ao nosso main layout ponto rate menos os 50 da barra de menu lá em cima. E o nosso navbar ponto position ponto y vai ser igual ao lay navbar ponto rate menos 60. Por que eu não estou alinhando ele aqui ao bottom? Porque o que vai acontecer? Eu quero que quando esse layout vier para cá, ele vai ocupar a tela inteira. E vai passar um tempo, essa navbar ela vai descer. Vai ficar só um pedacinho aqui, você clicar e ela subir novamente. Então eu posiciono ela manualmente aqui. E vamos colocar, vamos pegar igual o nosso diálogo, o nosso show diálogo aqui. É só isso mesmo. Lay navbar, lay navbar. Só que em vez de contents aqui vai ser client. Aqui no nosso navbar, vamos colocar hide menu e
layout.showLayNavBar. Vamos ver como é que está ficando. Está aqui. Só não está ainda do tamanho certo. Para não ficar muito estranho, vamos fazer o seguinte aqui também. No onCreate desse formulário principal, vamos limitar o tamanho dele. Vamos colocar o width com 420 e um height com 640. Pronto. Layout navbar. Pronto, nossa barra está aqui embaixo. Vamos colocá-la inteira aqui e colocar os ícones no seu enquadramento. O laynavbar, não, o nosso navbar. .it vai ser igual o fmain layout.width, certo? Porque aqui nós ainda não demos o alinhamento no navbar, então nós não sabemos o tamanho certo do menu principal ali. Usando a variável do menu principal, nós já temos a nossa barra de navegação no local que nós queremos. Então vamos fazer o seguinte agora. Vamos colocar manualmente aqui. Botão 1. .width vai ser igual ao nosso background. Opa, não é isso aqui não. F12 vai ser igual o tamanho do nosso background dividido por 3. Barra 3. Nosso botão 1, ponto, align, vai ser igual a T, align, layout, ponto, left. O nosso botão 2, mesma coisa, e o nosso botão 2 aqui será no centro. E o nosso botão 3, o mesmo tamanho, mas na direita. Ok, os botões centralizados, bonitinhos. Uma coisa que eu estou me esquecendo. Todas as imagens e os labels com hit test em falso. E os layouts com hit test em true. Deixa eu separar aqui. Layout 1, botão 2 e botão 3 com hit test em true. Vamos identificar os botões pela propriedade tag dos botões. Então vamos lá. O botão 1, tag 1. Botão 2, tag 2. Botão 3, tag 3. No evento onClick dos botões, nós vamos colocar aqui case sender as t layout.tag
ponto tag off 1, 2 e 3. Aqui vamos executar as ações para cada um dos botões. Então vamos criar aqui uma procedure. Procedure mostra layout. Esse mostra layout vai receber um layout e vai receber a direção. Eu quero fazer uma animação do layout entrando. Vou tirar um layout para a esquerda, o outro entrar pela direita. E, dependendo do botão, ele vai entrar pela esquerda e sair também para a direita. Então, adir integra. Vamos colocar como string. Vamos colocar... Não, vamos fazer meio diferente isso daqui. O alay que entra e o layout que sai. Então vamos colocar. Vamos colocar o fmx.n. E aqui vamos colocar se adir igual direita, se não for direita só vai poder ser esquerda. Então eu nem vou testar o igual a é. Então vamos lá. Se adir igual a direita, o meu layout aqui ele vai ir para a direita. Vamos fazer já uma coisa aqui também. Ao mostrar o layout, o primeiro layout já está aqui dentro. Vamos chamar esse aqui de lay01 ou lay red, lay green e o lay blue. Ok? Eu quero que o layhead já esteja dentro do nosso layout navbar. Vamos chamar. Ele é o primeiro botão, que corresponde ao agenda. Opa. Layhead. Ponto. Eu não vou usar alinhamento aqui, por quê? Porque eu quero movimentar esse layout depois ali dentro. Se ele ficar alinhado, ele fica preso dentro do layout pai. Então, eu só vou colocá-lo ali dentro. Vou colocar o mesmo tamanho, igual a lay navbar.id, o rei vai ser igual a lay navbar.height, layhead ponto position.x vai ser 0 e ponto y também será 0. Então, ao chamar o layout navbar, eu já estou com o layout vermelho na tela. Navbar, pronto, o layout vermelho já está aqui. Então vamos lá. Se ele vai sair para a direita, vamos colocar um T antes disso. O layout que vai entrar não está dentro do... Não está dentro ainda do layout do navbar. Então vamos colocar alay in.parent
vai ser igual lay navbar. Pronto. Ele está lá. E vamos posicioná-lo position.x em menos, como ele vai entrar para a direita, eu posiciono ele no tamanho dele negativo à esquerda. Y igual a 0 e vamos colocar também o tamanho dele. E vamos chamar a animação para ele entrar. Animate float quem? O layout que entra. O que eu vou mudar? O position.x. Para onde? Para 0. E vou tirar o layout, que aqui é de saída, né? Não é o layout. Ponto .x para onde? Para o lay navbar.width mais 1. Ele vai para fora da tela. Se for para a esquerda, só vai mudar o posicionamento aqui de quem entra. O y vai estar onde? Vai estar em lay navbar.width mais 1. E quem está entrando também vai para 0. Só que quem está saindo vai para menos lay navbar.width mais 1. Então vamos lá. O 1. Mostra layout. Vamos fazer um flag primeiro para eu saber qual é o último layout que está na tela, né? Senão eu me complico na hora de fazer o scroll ali. F last lay, T layout. Vamos colocar aqui, ó. Qual é o último layout que está na tela? F last lay é o lay head. E aqui, o F last lay recebe quem? O lay in, o layout que está entrando. Então vamos colocar mostra layout. Quem que eu vou mostrar? Vou mostrar o lay head. E quem vai sair? O last lay, o último layout. A mesma coisa para os outros aqui. Só que aqui eu vou mostrar o lay green e o lay blue. E eu estou vendo aqui que eu fiz uma coisa errada. Aqui o y é sempre 0. Quem vai ser posicionado aqui é o x. A animação é feita no eixo horizontal, não no vertical. Certo? E outra coisa também. Eu vou tirar essa direção daqui e vou colocar esse cálculo aqui dentro. Vai ficar mais fácil para a gente. Aqui, no layout red, eu vou colocar o tag 1, no layout green o tag 2 e no layout blue o tag 3. E aqui eu vou ver se
layIn, que é o layout que entra, ponto tag, for menor que o a layout ponto tag, ele movimenta da esquerda para a direita. Vamos ver se é isso mesmo. O layout que entra, o layout, vamos supor que estejamos no 2, com o green na tela. E o layout que entra é o 1. O 1 é menor que o 2, ele vai da direita para a esquerda. Então, quando for menor, da direita para a esquerda. Então, aqui é o contrário. E outra coisa que eu estou vendo também é que eu tenho que dar um send to back nos layouts. Send to back. Senão ele vai ficar em cima da nossa navbar. E aqui vamos dar a mesma coisa. layIn ponto send to back. layIn ponto send to back. Já que isso aqui está se repetindo, vamos colocar isso aqui em cima. A gente não ficar escrevendo à toa, né? Deixa dentro do if só a animação. Vamos ver. O navbar, nossa barra está aqui, produtos. Pedidos, produtos, agenda. Ok? Então agora vamos colocar o indicador aqui andando junto com a animação, né? Que a gente não sabe em quem que está parado. Para isso, vamos colocar aqui dentro do background um outro retângulo. Dentro do background. Vamos posicioná-lo aqui no send to back para ele poder ficar por trás. Vamos colocar o nome de navindex. Vamos colocá-lo com os cantos arredondados e só os de cima. Tirar as bordas e pronto. Ele tem que ter um height também de 60. Vamos escolher uma cor aqui. Light gray. Vamos pôr uma... Não vou me preocupar muito com cor aqui agora. Depois vocês, de acordo com o layout de vocês, vocês colocam aqui só para ele destacar. Então vamos lá. Ao começar aqui, o navindex, ele vai assumir o mesmo tamanho dos botões. Navindex.width é igual ao background width barra 3. E vamos posicioná-lo position.x. Eu não vou alinhá-lo porque vai correr uma animação nele. O y vai ser 0, e o x será 0 e o y também 0. Certo? Vamos executar para ver como ele vai ficar ali no 1.
Navbar está aqui no 1. Quando eu clicar aqui, ele também será animado para cá. Para cá e será o nosso indicador de onde está qual layout nós estamos vendo. Podemos fazer aqui fora mesmo. T animator ponto animate float o nav index. Opa, ali não coloquei o i. Nav index para quem? Para o position.x. Agora, onde eu vou posicioná-lo? Opa, aqui é entre string, entre aspas. Vamos lá. Eu vou posicioná-lo onde? No layout que entra ponto tag menos 1 vezes o comprimento dele. Além.tag menos 1, isso, e vezes o nav index.width. Vamos ver. Navbar, produtos, pedidos, agenda, direto para pedidos, direto para agenda. Ok? Simples, né? Qualquer dúvida, vocês comentem aí depois. Agora, próximo passo. Fazer ele descer com o tempo. Ele vai mostrar, vai esperar uns 5 segundos, não mexemos em nada nele, ele desce. Só um pouquinho, fica só um pedaço dele mostrando aqui. Mais ou menos isso, assim. Vai ficar só mostrando um pedaço dele. Você clicar nele, ele subir. Para isso, nós vamos precisar de um timer. Vamos colocar um timer no formulário. Um timer. Vamos colocar a cada 5.000 milissegundos, ou seja, cada segundo. Timer navbar. Aqui no timer navbar, nós vamos pôr um T animator.animate float o navbar, né? Nosso layout de navbar, vírgula, quem? Position.y. Nós vamos fazê-lo descer, então, eixo Y. Para onde ele vai? Ele vai para a posição dele, ponto position, ponto Y, mais a altura dele, ponto height, menos, vamos colocar 10. Vamos deixar 10 pontos dele só aparecendo. Ou melhor, 12. Fica um pouquinho melhor. Pronto, aqui nós já descemos ele. Então nós temos que ver o clique nele. Para ver o clique nele, nós vamos ter que desabilitar o clique nesses layouts. Então eu faço botão 1, ponto, hit test, 2 pontos, igual a false. 1, 2 e 3. E o nosso layout aqui, o hit test dele para true. O navbar ponto hit test, 2 pontos, igual a true. Assim que eu acabei de mostrar o layout, eu vou colocar o time navbar.enable, 2 pontos, igual a true. E sempre que eu clicar, eu vou pôr enable.false. E acabei aqui de fazer uma movimentação, eu habilito o timer novamente. True. Certo? Então, mostrei e ativo o timer. Deu 5 segundos, vai descer. Não deu 5 segundos, você clicou em algum botão, ele desabilita o timer, faz
a movimentação e habilita o timer novamente. Assim, teremos mais 5 segundos com ele sendo visualizado na tela. Agora, vamos aqui no Layout, no OnClick do Layout. Nós vamos fazer aqui o contrário do que nós fizemos no Timer, que vai ser habilitar os botões, habilitamos os botões, desabilitamos o Hit Test. E fazemos ele subir no Position Y. Ele vai estar ele já vai estar baixo. Vai ser para onde o Position Y? Vai ser para o lay navbar.rate menos o navbar.rate. Ele vai subir para a posição dele, original dele, que é navbar.position.y, onde ele está aqui. Que, no caso aqui, o rate dele é 60. Eu não podia ter colocado 60 aqui também. Mas se a gente mudar o tamanho dele, é só mudar aqui. Vamos colocar aqui também navbar.rate. Antes de executar, deixa eu verificar tudo. Vamos ver. Hit test. Hit test false. Hit test true. Não, aqui também é falso. E falso também. E os botões como true. Ok. Então, quando eu clicar aqui, o layout vai subir. Em 5 segundos, o layout desce. Timer navbar. Ok, ok. Opa, aqui também. Aqui em cima, entrei no timer, desabilito o timer, senão ele vai ficar descendo de 5 em 5 segundos. Cliquei no navbar, ele sobe e habilita o timer, né? Então vamos testar. Vamos lá, navbar, agenda, produtos, pedidos, agenda, produtos. 5 segundos. Desceu, cliquei, subiu e continua a operação. Mais 5 segundos. Desceu. Ok. Certo? Esse é o nosso navbar. E aqui, nos seus layouts, você vai fazer o seu aplicativo, vai colocar aqui os campos que você precisa, como se fosse um formulário, ou uma aba daqueles tabs que o pessoal gosta de usar também, certo? E, como nos vídeos anteriores, eu também fiz da forma RAD. Ou seja, eu peguei todo esse código que nós digitamos aqui e coloquei dentro da nossa ideia do Delphi. Aqui no formulário principal já tem o botãozinho para navbar e aqui o nosso layout com a navbar e os layouts. Notem que, mais uma vez, nenhum código. Código até agora apenas para o que o nosso aplicativo vai fazer. Aqui no caso, ver onde foi clicado no menu flutuante e deletar um cliente. Ok? Vamos aqui nas opções colocar esse formulário como principal. Layouts ou RAD. E vamos executar. Aqui, navbar, agenda, produtos, pedidos. Esperando uns 5 segundos, descendo, clicando, voltando, da mesma forma que nós fizemos aqui.
Só que aqui nós tivemos 132 linhas no nosso formulário. Na verdade, começou mesmo nas 55, mas ainda temos aqui todos os componentes, enquanto da forma RAD, apenas os layouts. Certo? Amanhã, na nossa última aula, eu vou mostrar outras funções que eu criei para integrada na ideia do Delphi. Certo? Obrigado por assistir até aqui e até lá.